Aí você fazia essa pré-seleção, fui aprovado, aí você fazia a seleção final em São Paulo. Que era justamente no CT mesmo, então você ficava... Aí a coisa era séria. A gente ficava não sei se a gente ficou uns 4 ou 5 dias, né? Tinha ainda essas outras categorias, que hoje não tem muito, né? Hoje é muito sub-10, sub-11, né? Pra dar uma igualada na idade, né? Mas na época lá a gente era juvenil, não havia as outras categorias, sabe? Então a gente era a primeira categoria de base do Red Bull, sabe? Então era uma oportunidade assim. Nesse período também tentei o mestrado, eu reprovei no mestrado umas 5, 6 vezes. Até eu consegui entrar no mestrado só em 2021. Caraca. 2 graduações, mestrado, dando aula, ainda fez mestrado. Isso, mais pra frente. Não parou de estudar hora nenhuma. Tô fazendo doutorado agora também. Tudo se encaminhando. Eu lembro que o Parraga, que era o técnico, ele gostava muito de mim. Chegou a falar comigo que eu tava sendo um dos contatos pra subir pro profissional, sabe? Pra assinar contrato mesmo. Pra assinar contrato mesmo. Eu lembro que o último jogo a gente ganhou de 2-1, mas acho que o jogo anterior a gente tinha tomado 8 e o outro a gente tinha tomado 6. Foi nessa seleção que eu fui chamado pra seleção brasileira universitária, não sei como. E foi nesse período que eu escrevi meu livro. Cadê? Você tem um livro? Tem um livro aqui publicado. Que isso, pô. Foi aí que você abriu mão do futebol. Foi aí que eu realmente abri mão, assim, de verdade do futebol, sabe? Foi uma decisão difícil? Algum deles ali é do... Esse daqui é do Guaraense. É do Guaraense? Esse daqui é o uniforme, no caso, né? Eu não achei as blusas lá, igual eu falei, que eu mudei. Esse daqui era o nosso uniforme. E aí era time mesmo, você disputava campeonato. A gente disputava campeonato aqui e campeonato fora, né? E foi a partir daí que começou a tua carreira, digamos assim, mais profissional no futebol. Profissional, isso. Foi exatamente, foi no Guaraense aí, treinando toda terça e quinta aqui, faça chuva, faça sol. Nesse tempo de Brasília que a gente sabe, né? Assim, a gente treinava principalmente no juvenil, né? Cara, era 2 horas da tarde, correndo Guará. E foi isso, cara. Fui jogando aqui e chega um determinado momento que a gente quer expandir e sair, né? Aí foi justamente quando teve essa peneira do Red Bull aqui. Como que foi essa peneira do Red Bull? Cara, eu confesso que eu não lembro direito. Eu lembro que eu tava, igual eu comentei contigo, o Anjinho, o Vitor, né? Também treinava lá no Guaraense, me chamou. Ele, bora, Esquerdinha, vamos lá. Tá tendo uma peneira ali. Bora fazer uma peneira, só que eu pensei, eu quero uma peneira qualquer, né? Eu falei, pô, bora. Tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Era começo, se eu não me engano, eu acho que era no final de 2007 ou início de... final de 2008 ou início de 2009, sabe? Então era o período que a gente realmente não tava em nenhum campeonato, não tava treinando. Então assim, tava bem, acho que foi no início do ano, que era justamente naquele período que a gente, né? Uma pré-temporada, vamos dizer assim, sabe? Falei, não, pô, não tem nenhum campeonato, vamos lá. Enfim, quando eu cheguei lá, os avaliadores eram os técnicos do Guaraense, era o Beto e o São Morales e tinha mais um, né? E tu não tinha falado nada? Não tinha falado nada. Eu falei, putz, eles surpresa! Vão me reprovar aqui, né? Só pra eu ficar. Aí você fazia meio que 2 etapas dentro dessa seleção, né? Você fazia um joguinho de 3 toques primeiro, com golzinho mesmo, como se fosse um futebol mais raiz, sabe? Justamente 2 toques ou um toque na bola, né? Pra você ver como é que a sua... não capacidade de pensamento, né? Capacidade de reagir, né? Que eu acho que as pessoas falam tanto. E depois era no campo mesmo, 11 contra 11, sabe? Aí você fazia essa pré-seleção, fui aprovado, aí você fazia a seleção final em São Paulo. Que era justamente no CT mesmo, então você ficava... Aí a coisa era séria. A gente ficava não sei se a gente ficou uns 4 ou 5 dias, né? Vamos dizer assim, o teste final foi contra o Paulista de Jundiaí. Naquela época o Paulista era bom, não que não seja hoje, né? Mas assim, tinha... Um time top. Tinha um time top. Vocês fizeram tipo um amistoso? A gente fez um amistoso com Jundiaí, com o Paulista de Jundiaí. E eu lembro que eles meio que dividiram assim, que eles já estavam pensando, né? Que foram 3 times, sabe? Então assim, tinha muita gente. Nossa, era muito moleque. Aí eu lembro que o passe do gol foi meu, que foi de escanteio, né? Cobrando escanteio. Enfim, a gente foi, né? Os 2 passaram, então assim, facilitou a adaptação, né? Lá. E... Aí começou a treinar. Começamos a treinar, normal. Teve que se mudar pra São Paulo. Tive que mudar pra São Paulo. Então, assim, aquele momento, né, que você começa a se perguntar, né? Que, enfim, você jogador, não você jogador, qual carreira seguir, tô fazendo a escolha certa, toda aquela instabilidade, né? Mas, assim, nunca parei de estudar. Mesmo lá, o próprio Red Bull, ele incentivava isso. A gente pagava multa se não alcançasse a média, por exemplo, sabe? Então, assim, uma das primeiras coisas que eles fizeram. Esse tanto de livro aqui é porque, como eu gostava muito de história, a história era o meu momento de relaxar, sabe? Então, assim, eu estudava para concurso, essas matérias de concurso mesmo, condicional, administrativo, português, raciocínio lógico, informática,
Mas aí, vamos dizer assim, pra relaxar, eu li um livro de história, sabe? Tudo isso aqui você já leu? Você abriu praticamente uma vez? Praticamente, cara. Caraca, tem uns 100 aqui, né? Tem uns da minha esposa também, essa partezinha aqui é a dela, né? Mas esses daqui, o restante é porque eu acho muito bonito, pô. O meu sonho é ter aquelas bibliotecas, sabe? Tá indo bem, então, pô, tá indo bem. Tá chegando. Treinava 2 períodos, né? E eles custeavam, pagavam ônibus pra gente ir pra escola, a gente estudava à noite no caso, né? Enfim, tinha essa questão da cobrança e eles eram bastante rígidos, né? Em relação a isso. Até tomava multa por causa de tudo. Estudo, né? Se não alcançasse a média, se deixasse a cama desarrumada, eles eram bem rigorosos em relação a isso, né? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei em torno de 6 meses lá. Porque assim, eu comecei muito bem. Eu era um dos batedores de pênalti, um dos batedores de faltas oficiais lá, né? Um dos primeiros. Acho que eu, se eu não me engano, era o primeiro batedor de pênalti. Porque eu nunca gostei de bater pênalti, só que, né? Tu não vai falar que sempre Não vou cobrar, não. Não vou, mas na hora lá, pô, do treino, tu não vai falar, ainda mais você tá chegando no local, né? Eu nunca fui muito fã de bater pênalti. E eu lembro que quando eu parei de jogar, né, eu falei, cara, vamos ver se dá sorte de tentar pegar uma seleção brasileira universitária, porque assim, a gente sempre perdia pra UPS, né? Que era o melhor time aqui. Porque, pô, é ex-profissional também, que eles chamam, às vezes os caras dão bolsa, porque eles jogam pra jogar a segundinha, a primeirinha, então a gente só tomava ferro. Ferro assim, quando eu falo ferro, 7, 6-0, 7-1, era... O que aconteceu? Eu tava até vendo as fotos, foi 2011, 2012, 2013, 2014. Assim, obviamente quando tem uma seleção não, os olheiros da seleção brasileira universitária, eles olham aqueles times que passam de fase, né? Então assim, eu lembro que a gente passou de fase só uma vez, em 2013, foi a única vez, assim. Inédita, depois tomamos ferro nas quartas de novo. Só que em 2014, foi em Caruaru, foi no CT do Porto de Caruaru, se eu não me engano, que era o time do Josué lá, que eles tinham, sabe? E o que aconteceu? Como era o CT, eram vários campos. Então eles puderam observar os vários times ao mesmo tempo. Os times que não passavam para as outras fases. Tanto que assim, a gente perdeu... Eu lembro que o último jogo a gente ganhou de 2-1, mas acho que o jogo anterior a gente tinha tomado 8 e o outro a gente tinha tomado 6. Foi nessa seleção que eu fui chamado para a seleção brasileira universitária, não sei como. Eu me pergunto até hoje, mas foi nessa. Seu time era ruim. Não, o time era ruim, velho. Não, mas a galera é gente boa, tipo assim. Mas era fraco de bola. Mas assim, se encaminhando, eu lembro que o Parraga, que era o técnico, ele gostava muito de mim. Chegou a falar comigo que eu tava sendo um dos contatos pra subir pro profissional, sabe? Pra assinar contrato mesmo. Pra assinar contrato mesmo. Só que eu machuquei. Eu acho que, como todo jogador brasileiro, ou ex-jogador, na verdade, tem uma história de uma lesão, né? Como que foi essa sua lesão? Cara, minha lesão é uma canelite, sabe? É uma inflamação na canela. Nesse período o Parraga saiu também, então entrou um novo técnico. Então quando o novo técnico entrou, eu já tava machucado em torno de, acho que um mês, se eu não me engano. Que eu lembro que ele foi demitido, acho que foi bem no comecinho. Eu lembro que a gente tinha perdido feio lá pra Portuguesa. Aí eu tava lesionado, tinha saído um técnico que gostava de mim ainda. E eu lembro que ele mudou muito o novo técnico, que inclusive é o Seabra, que era o técnico do Cruzeiro, foi demitido agora, que não sei qual que é agora. Eu acho que ele foi recontratado pelo Red Bull, inclusive. Foi ele que foi o nosso técnico que foi contratado, sabe? Mas em se tratando do Red Bull Bragantino e se tratando desse grupo de jogadores que eu enfrentei tanto no ano passado quanto nesse ano, me deu muita segurança daquilo que eles são capazes de produzir, porque eu já tinha jogado contra e conheço muito bem as características do grupo. Ele mudou, vamos dizer assim, muito o esquema. Ele se inspirava muito no esquema mais europeu, sabe? E me afetava muito, porque era lateral esquerdo. No lateral esquerdo, no esquema europeu, ele é muito mais defensor, né? Como se fosse, às vezes, um quarto zagueiro, dependendo, né? Do que, vamos dizer assim, uma válvula de escape mais de ataque, sabe? Então, assim, além disso, de todos esses fatores, ainda teve essa mudança de esquema que me afetou muito, sabe? Queria que eu jogasse mais como zagueiro, eu era muito, vamos dizer assim, mais ofensivo, sabe? Enfim, voltei nesse período, fiquei 6 meses lá, né? Voltei nesse período e tive que correr atrás, né? Porque eu fui no 2º ano. Então eu já tinha feito o PAS no ano passado, sabe? Tinha ido bem, já tava com aquela questão de vestibular, então tu começa a pensar, de novo, aquela dúvida, sabe? O que fazer? Então você saiu de indo bem, cobrador de pênalti, segundo de falta, titular, quase assinando profissional,
pra lesionado e foi dispensado, assim, em questão de meses. De meses. Foi difícil, cara, porque assim, a primeira vez que eu tava morando longe de casa também, né? Tava sem ver meus pais e assim, quando você tá machucado, obviamente você não tá jogando, mas você não tá dentro daquela adrenalina do jogo, sabe? Então assim, você viu os meninos pegando ônibus, falando das partidas, falando que fez isso, falando que fez aquilo, como é que foi, e você fica... De lado. Totalmente de lado, né? Não excluído porque eles não excluíam, né? Mas assim... Não tinha muito que você não tava tinha muito fazer e era o período que, quando eles estavam jogando, era o período que eu tava fazendo fisioterapia, algo do tipo, né? Tudo isso aqui foi na Coreia. Isso. Sua primeira viagem internacional. Minha primeira com viagem. Futebol. Por isso que eu sou grato ao futebol, cara. Assim, eu não tenho nada a reclamar, não. Apesar da minha lesãozinha... Dessa medalha, que parece que é de ouro, mas é de quarto lugar, pô. A gente ficou em quarto. Pô, foi uma das... Pô, mas bom, mano, o mundo todo. A melhor colocação tinha sido terceiro. Um desfile de povos e culturas. A Vila Atlética da Universidade reúne competidores vindos de todas as partes do mundo. Já na entrada, eles são recebidos com festa. Só que, cara, você pega os... Quem foi campeão, você lembra? Eu lembro, cara, foi a Itália. Pô, tu tava jogando com os caras que era base do Milan, da Internazionale. A gente perdeu a semifinal pra Coreia do Sul, né, pra seleção da casa. Nossa, e jogava bem? Nossa senhora. A gente perdeu a disputa de terceiro e quarto pro Japão. Cara, o time do Japão foi o time mais... Caraca, os orientais acabando com vocês. Foi o time que eu já vi mais organizado na minha vida. Assim, o Japão jogando é algo, assim, surreal de organização. Em 2010 eu passei no vestibular. Então não precisei fazer a terceira etapa do PAS. Eu entrei no segundo de 2010. Nesse período eu queria pelo menos disputar uma copinha, que eu nunca tinha disputado, né? Enfim, fiquei treinando um período no CFZ, tentei jogar, voltei pro Gama, só que eu acho que não sei se era o Gama, acho que era um outro time que estava usando a estrutura do Gama lá, né? Mas enfim, cheguei de final também, não fui selecionado pro grupo da Copinha. No ano seguinte, quando eu já estava na UNB, eu estava no segundo semestre, em torno de 2011, os mesmos meninos que estavam que foram pra Copinha e tudo mais, estavam nesse time, se não me engano, era o Cincão do Paraná. Cincão do Paraná. Acho que era Cincão, que foi justamente o Beto que ele falou, tô precisando de um lateral esquerdo lá, 9-2, novamente, um centro bom, você vai estar no sul do país, não tem lateral esquerdo, então assim, pô, pra você chegar já jogando e ficar, assim, tudo indica pra você ficar. E tu foi? Fui. Peguei o busão e tal. Cara, passaram uns 3 dias, eu falei assim, fiquei olhando, pensando, falei, não quero isso pra minha vida não. Foram uns 3 dias assim, eu lembro até hoje, eu fui comprar a passagem pro outro dia, falei, liguei pra minha mãe, falei, mãe, naquela época orelhão, né? Liguei do orelhão, falei, mãe, tô indo pra casa. Ela, como assim, Xande? Falei, não, mãe, amanhã de manhã eu vou conversar com o técnico aqui, vou falar que eu tô sentindo a lesão de novo na canela, tudo mais. Vou pedir desculpa pro Beto pela oportunidade, né? Porque ele tinha me arranjado uma boa oportunidade, vou falar com ele, mas assim, ó, cansei dessa vida, vou estudar, né? Foi aí que você abriu mão do futebol? Foi aí que eu realmente abri mão, assim, de verdade do futebol, sabe? Foi uma decisão difícil? Cara, foi e não foi, sabe? Igual eu tava comentando contigo, eu sempre fiquei muito na dúvida, sabe? Gostava de jogar, mas gostava de estudar. Eu gostava de jogar e gostava de estudar, sabe? Eu já tava no segundo semestre. Assim, tá que você tá bem no início, mas eu tava gostando muito do meu curso. Enfim, meus pais são servidores públicos, né? Eu tinha condições financeiras além do futebol, né? Eu não dependia do futebol. Então eu comecei a me perguntar, eu falei, pô, e aí, será que vale a pena? Vai que me traumatizou um pouco nessa questão do Red Bull, da lesão. Eu falei, pô, é algo que eu não consigo controlar. Então assim, se fosse, não sei, vamos dizer assim, uma lesão de joelho ou algo do tipo, assim, que seja uma fatalidade, mas uma inflamação, igual eu comentei, é algo que eu tinha que reaprender a correr, a andar, então assim, seria muito mais trabalhoso, eu não sei como é que eu absorveria os impactos de novos treinos e tudo mais. Eu falei, quer saber de uma coisa, cara, vou pra casa, vou estudar, vou ficar na minha aqui, enfim. Você sentiu que tu tava deixando um sonho pra trás? Cara, sente, né? A gente, desde pequeno, como não... a música do Skank, né? Todo mundo sonha em ser um jogador de futebol, né? Tem, né? Então, assim, a gente deixei realmente um sonho pra trás, mas assim, eu particularmente sou muito grato ao futebol, cara.
Chega a arrepio, assim. Não é nem pelas pessoas que eu conheci, a própria ali da Seleção Brasileira Universitária, por conta do futebol que eu fiz minha primeira viagem internacional, sabe? Então, assim, é por conta do futebol, porque aquilo que, vamos dizer assim, aquele treinamento que eu absorvia no campo, aquele negócio de não desistir, de sempre tentar fazer algo a mais, sabe? Sempre se dedicar, sempre cuidar de você, do seu corpo, né? Foi algo que eu trouxe pro concurso, sabe? Então, assim, toda vez que eu tava desanimado, toda vez que eu ia fazer uma prova, aquela prova pra mim era uma final, sabe? Me dei conta, eu falei, cara, o que eu vou ser? Daqui a pouco eu vou formar, não tenho experiência em sala de aula, não tinha feito um PIBID nem nada, um PIBIC ou algo do tipo, não tinha como, não tava, vamos dizer assim, seguindo nenhum tipo de carreira, ou carreira acadêmica ou não. Falei, cara, acho que eu vou estudar pra esse negócio de concurso, né? Aí tu começou? Aí foi por volta do quinto, sexto semestre que eu fui me dar conta, sabe? E assim, foi massa porque, obviamente que eu passei, né? Foi massa por causa disso, mas assim, eu não fiquei muito tempo desempregado, porque, eu lembro até hoje, a prova do CNMP, que foi o meu primeiro concurso, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, saiu 9 de dezembro de 2014. Por que é 9 de dezembro? Porque eu lembro que é meu aniversário. Eu falei, cara, isso daqui é um sinal. Caraca, mano, sua vida é cheia de sinais. Saiu, eu falei, cara, isso daqui é um sinal. Saiu no dia do meu aniversário, não é possível que eu não vou ser aprovado. Tipo assim, eu lembro até hoje, o edital já estava praticamente, né, já tinha estudado praticamente tudo, só tinha um pouquinho de direito civil. Quanto tempo você estudou? E, cara, eu tô no Senado hoje, né, assim, do Senado, a prova foi em 2022, né, então assim, foram 10 anos estudando. Mas pra esse seu primeiro? Pra esse meu primeiro, 2 anos, 1 ano e meio, sabe? E de muito assim, todos os dias? Cara, a rotina é cansativa, cara. É igual eu tava falando. Que você ainda tá estudando, né? A mentalidade de atleta tem que ser forte pra você conseguir absorver, assim. Mas umas de manhã, de tarde e de noite, né, cara? Fiz arquivologia justamente pra poder trabalhar com isso, pra poder trabalhar com história dentro do serviço público. E sabe? sempre estudando? Sempre estudando pra concurso e tudo mais. Nesse período também eu passei no professor temporário, né? Então no final de 2018 eu comecei a dar aula. Em 2019 eu dei aula nesse período todo. E dava aula e estudava? Dava estudando para concurso, fazendo tudo. Aí formei em 2018. Então em 2019 eu falei assim, Alexandre, você tem até 30 anos para ser analista, sabe? Meus pais são técnicos judiciários no TJ, né? Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Então eu tinha o sonho de ser analista. Eu falei, não, vou pelo menos pegar um carguinho melhor do que o dos meus pais, assim, sabe? Pra falar que, né? Dei continuidade à carreira deles. Isso, eu fiquei estudando em 2019, mas assim, igual eu falei, esse período tava muito ruim de concurso, sabe? E pra área de arquivologia eu pensei que seria, né, que haveria mais vagas, mas... nada. Cara, 1, 2 vagas, assim, então já tava meio que... Cara, fiz um curso à toa. Nesse período também tentei o mestrado, eu reprovei no mestrado umas 5, 6 vezes. Até eu consegui entrar no mestrado só em 2021. Caraca. 2 graduações, mestrado, dando aula, ainda fez mestrado. Isso, mais pra frente. Não parou de estudar hora nenhuma. Tô fazendo doutorado agora também. Eu peguei jeito, assim, eu gostei mesmo de estudar. Aí eu tinha me dado, assim, cara, você tem até 30 anos pra ser analista. Beleza. Só que aí nesse período, pandemia, né? 2020, né? 2021. E foi nesse período que eu escrevi meu livro. Cadê? Você tem um livro? Tem um livro aqui publicado. Que isso, pô? Porque... Esse moleque não para. Caraca, não, igual eu falei, não é propaganda, porque não tem como... Um recado ao meu mundo. Porque naquela época... na época da pandemia, a galera tava discutindo muito coisas que eu achava, vamos dizer assim, mais básicas que eu via na história, né? Você como ex-atleta, você acha que mesmo essa garotada, essas meninas que sonham em ser jogadores de futebol, é sempre importante ter o estudo ao lado? Cara, é sempre importante, agora eu tava comentando, cara, porque quando você tá num ambiente muito, vamos dizer assim, clausurado, fechado de futebol, você acha que a sua vida se resume àquilo, sabe? Então se você só presta se você fizer um gol, só presta se você ganhar um título. Hoje em dia, até com essa questão da saúde mental, que bom que as pessoas estão comentando sobre isso, sabe? Porque as pessoas, claro que o esporte é importante para a saúde, né? Mas assim, poucas pessoas observam o quanto que a pressão no esporte é prejudicial à sua própria saúde, sabe? Então essa questão da saúde mental, enfim, que está em voga agora é bem importante. Mas por que eu acho que é importante ter essa educação? Porque ela amplia seu horizonte, sabe? A partir do momento que você estuda, novamente, não estou falando que tem que ser um estudo acadêmico, é ler um livro de literatura simples ou algo mais rebuscado, algo mais denso, enfim, aquilo que você se identifica, sabe? Porque você começa a viajar em outros mundos e você consegue perceber que o futebol, o seu esporte,
a sua carreira profissional, você não se resume aqui, sabe? Foi atrás do seu sonho, estudou, tem 2 faculdades, mestrado, já vai ser um doutor, tem um livro, é concursado em um dos concursos mais difíceis do país. Cara, você é um absurdo, que história, que privilégio ter te conhecido, viu? Eu que agradeço aí pela Você é uma inspiração pra muita gente. Nada, pô. É legal contar assim. Nunca tinha parado pra pensar, eu que agradeço a oportunidade mesmo. É legal revisitar assim um pouco enfim, do que eu passei e eu só agradeço aí e boa sorte no canal e tudo mais aí. Alexandre, tu lembra quando você se inscreveu pro seu primeiro concurso? Cara, bicho, eu acho que foi em volta de 2010, 2011, confesso que não sei, provavelmente minha mãe que fez a inscrição pra mim na época, nessa época eu nem queria estudar. Então, ó, já aproveita e pede pra galera se inscrever no canal. Galera, não perca, não deixe de se inscrever no canal aí, hein? Curte o vídeo. Curta esse vídeo, curta os outros vídeos, curta, comenta, compartilha, assim. E fala aí o que tu achou da história do Alexandre. Tem outras histórias mais legais do que a minha aí. Isso é absurdo. Então mano. é isso, galera. Valeu aí.